Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Franci. Quirinha, boa noite. Luciano Rodrigues. Aglaeda, boa noite. Elcia. Rosiane Salles, boa noite, minha amiga. Vera Frota, boa noite. Boa noite para todos. Olá, boa noite, gente. Hoje a gente começa o livro de Eclesiastes. Vocês estão prontos aí para o livro de Eclesiastes? Nayane. Estão prontos? Cris Moura. Coisa boa. A gente vai ver um livro muito diferente, de uma interpretação muito diferente da Bíblia. Um livro que, se a pessoa não souber interpretar, ela pode cometer erros incríveis. Incríveis. Ela pode construir uma maneira de viver completamente antagônica à palavra, se a pessoa não souber interpretar Eclesiastes, ok? E a gente vai interpretar Eclesiastes esses dias, tá bom? Boa noite para todos. Quem esteve aí no culto online, foi uma bênção, uma bênção. Se você pode, ouça a palavra que eu preguei hoje lá no culto online. Eu realmente senti muito a presença de Deus. Eu creio que aquela palavra é muito importante, ok? O volume está baixo, Ninguém está... Estão reclamando que o volume está baixo. Ainda está baixo o volume. Som está baixo, som está baixo. Vamos ver aqui. Está melhor o som? Está melhor o som? Melhorou o som? Melhorou? Ótimo, ótimo. Olha aí a Aglaeda dizendo, Deus falou demais comigo hoje. Também Deus falou muito comigo hoje. Tá baixo ainda o som? O som ainda tá baixo? Vamos tentar melhorar aqui, então. Piorou? E agora? Melhorou? Melhorou o som? Alô? Melhorou? Tá dando para ouvir? Piorou? Meu Deus. Ok. Tá dando para ouvir agora, gente? Ótimo, coisa boa. Tá bom? Então falo mais uma vez, vai lá e ouve a mensagem onde eu falo como se comportar com ameaças. Uma mensagem pregada na vida de Ezequias. Foi um homem que conviveu com muitas ameaças e como ele se comportou com cada ameaça que ele teve, foi muito bom. E eu convido você a não perder. Depois, quem sabe na hora de dormir, vai lá e ouve, tá bom? Nós vamos para Eclesiastes. Eu vou ficar sem você, que eu vou pegar minha Bíblia. Vai lá pegar a sua Bíblia, por favor. Nós temos que acompanhar juntos na Bíblia, tá? A minha Bíblia está aqui. Essa live hoje está ótima. Bíblia, você precisa da sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. Vamos para Eclesiastes. Gente, olha, o tema dessa série é Eclesiastes, a sabedoria da insensatez. Por que isso? Porque nós vamos tirar a sabedoria da insensatez em Eclesiastes. Gente, Provérbios é a sabedoria, onde a sabedoria de Deus é revelada. Eclesiastes é onde a cura da insensatez é revelada. Eclesiastes é como tirar a sabedoria do tempo de estupidez de Salomão. Gente, imagine comigo se você pudesse sentar com o apóstolo Paulo para aprender teologia. Não seria incrível?
Você quer aprender a teologia do Novo Testamento, sentava com o apóstolo Paulo. Imagina se você quisesse aprender a operar bolsa de valores e você sentasse com o Warren Buffett. Imagina, eu acho que você ia ter um conhecimento financeiro, né? Imagina se você quisesse aprender de física com Albert Einstein, ou quisesse aprender de matemática com Pitágoras, ou se quisesse aprender a jogar futebol com Messi, com Pelé, com Cristiano Ronaldo, ou se o Bill Gates te ensinasse a mexer no Windows. É isso que é o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Você está aprendendo com o homem mais sábio do planeta. Imagine toda essa sabedoria em um homem só. Em um homem só. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse homem, enquanto ele é novo, ele vai acumulando essa sabedoria. E quando esse homem se torna velho, porque Eclesiastes é um livro da velhice de Salomão, Eclesiastes é um livro de quando ele está idoso. Imagine quando ele fica velho, ele se torna alguém chato, irritado, ácido, e por trás de toda essa acidez e por trás de toda essa chatice existe uma sabedoria imensa ao seu alcance. Ao seu alcance. Irmãos, Eclesiastes, eu gosto de dizer que nem piqui. Quem já comeu piqui aqui? Piqui tem dentro do piqui, se você mordeu o piqui, dentro dele tem uns espinhos que são venenosos. Mas você deve comer com muito cuidado o piqui. Se você já comeu a fruta piqui, você vai raspando o piqui no dente, mas dentro tem espinho. Eclesiastes é assim. Se você morder Eclesiastes, você vai morder o espinho. Mas se você for cuidadoso, você vai comendo a carne ao redor. Eclesiastes é como um peixe, ok? Que deve tirar os espinhos. Gente, olha, a sabedoria de Provérbios é piedade. A sabedoria de Eclesiastes é pessimismo e prudência, fruto de más experiências. Essa é a diferença, ok? A sabedoria de Provérbios é como evitar o mal. Eclesiastes é o conselho para quem já fez o mal e para quem já viu o mal. Essa é a diferença. A conclusão do livro de Provérbios que a gente falou é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A conclusão do livro de Eclesiastes é que longe de Deus tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes é uma autobiografia dramática das experiências de Salomão. Depois que ele ficou muito sábio, o que acontece? No final da vida dele, essa sabedoria se transforma em um cansaço imenso com a vida. Ele fica alguém ácido, ele peca no final da vida, quase abandona Deus, e depois que ele retorna para Deus e ele teve essa má experiência, ele escreve Eclesiastes. Por isso Eclesiastes é tão impressionante, tão importante e um livro tão maravilhoso para se estudar, mas deve ser estudado com calma, com cuidado, tá bom? Eu volto a dizer, vamos para Eclesiastes capítulo 1, tá comigo Eclesiastes capítulo 1? Vamos lá para Eclesiastes capítulo 1, tá bom? Porque eu tive que falar isso, porque a sabedoria que nós vamos tirar é da insensatez de Salomão, e quando ele estiver sendo insensato aqui em Eclesiastes, que ele vai estar muito tempo sendo insensato, nós vamos ter que olhar para essa insensatez e ver, isso é fruto de um velho chato, isso é fruto de um velho ácido, de um homem que, sabe essas pessoas que machucaram muito, elas são cheias de sabedoria, elas são cheias de entendimento, só que você tem que navegar ao redor dessa chatice para retirar a sabedoria. Espero que essa minha introdução tenha sido uma boa introdução para a gente entrar em Eclesiastes. Vamos lá.
para você entender isso. Como acontece isso? Olha o que Salomão diz aqui. É as palavras de Eclesiastes 1, verso 1. E ele diz assim: as palavras do mestre do filho de Davi, o rei de Jerusalém, era ele. Então foi Salomão que escreveu mesmo. E olha o que ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Na minha versão aqui, na NVI, olha o que ele diz. Tem muita gente pedindo para eu tirar o comentário aqui, tá? Eu vou pedir, depois eu vou tirar, depois eu volto, tá bom? Vamos lá. Olha só. Ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou na minha versão aqui, que eu gosto de ler para vocês, a NVI. Que grande inutilidade, diz o mestre. Grande inutilidade. Ele diz: nada faz sentido. De quem está saindo essa acidez? De um homem idoso que fez muitas coisas e que se inchou e depois ficou ácido, e é essa acidez que ele está transparecendo aqui. Por isso, quando as pessoas leem assim: olha, tudo é vaidade na vida. Não, tudo não é inútil, não. Como nós interpretamos, como nós fazemos a hermenêutica desse texto? Esse homem, no final da vida, depressivo, ele diz: ah, nada valeu a pena. Como é a hermenêutica? Se você se inchar com toda a sua sabedoria, se inchar com toda a sua prosperidade, se você não entender a grandeza daquilo que está, da simplicidade, se você não compreender que a singeleza das coisas pode tirar uma satisfação profunda, se você não celebrar suas rotinas, você vai acabar a sua vida assim, dizendo: ah, nada bom, tudo é vaidade, tudo é inútil, se eu ajudar alguém é inútil, se eu trabalhar é inútil, se eu correr atrás de algo é inútil. Essa é a hermenêutica de Eclesiastes. Olha o que ele diz: o que o homem ganha com todo o seu trabalho? Está percebendo o pessimismo? O que ele ganha com todo o esforço debaixo do sol? O que ele ganha é a capacidade de financiar os seus sonhos, financiar a obra de Deus, financiar o futuro dos filhos. Mas ele está acabado, ele está pessimista. Olha o que ele diz: gerações vêm, geração vão, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, ele está dizendo: a gente morre, a gente nasce e a terra vai continuando do mesmo jeito. Perceba o pessimismo, diz Salomão. Olha o que ele diz: o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas, seguindo sempre o seu curso, todos os rios vão para o mar. Ou seja, ele está olhando para a natureza, está dizendo: a água que passa nesse rio, aí ela acaba no mar, e depois vem outra água, a mesma água vai... Entenda que a hermenêutica, a forma de interpretar é essa, que se você não viver com uma vida singela no temor do Senhor, você vai perder o vislumbre. Se você não viver com uma vida ao mesmo tempo sábia, mas ao mesmo tempo simples, se você não aprender a celebrar as pequenas coisas na existência, você vai perder completamente a motivação, como Salomão perdeu aqui. E você vai olhar ao seu redor e vai dizer: nada vale a pena, tudo é vaidade. Olha o que ele diz aqui no verso 8: todas as coisas trazem canseira. Ele simplesmente desistiu de viver. Ele simplesmente acumulou dentro do coração. Ele provou de tudo. Ele provou tudo. E quando ele terminou a vida, ele diz: tudo é canseira. Olha o que ele diz: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam do que vem. Ou seja, ele diz: ah, depois que eu vi uma catedral, eu vi todas. Depois que eu vi um país, eu vi todos. Depois que eu vi um ser humano, eu vi todos. Ele perdeu a capacidade de se vislumbrar, de se alegrar. Ele perdeu a capacidade de se surpreender. Ele perdeu essa capacidade, uma das capacidades principais na vida, de olhar ao redor
e fazer o quê? E perceber as belezas inseridas de Deus, a grandeza de Deus em todas as coisas. É assim, depressivamente, que Salomão vai acabando a sua vida. E se você for por esse mesmo caminho, você vai perder a alegria de viver, vai perder a alegria de viver. E ele fala sobre isso, dessa alegria que ele perdeu. Olha só, verso 10, está comigo? Verso 10. Olha o que ele diz: haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo. Ou seja, ele está dizendo, olha, não tem nada novo. Mas não tem nada novo debaixo do céu, mas é novo para mim, é novo para você. A Bíblia diz que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Então, mas essa é a alma cansada, ouça. Por isso que uma alma cansada é tão perigosa. Ela perde o vislumbre, ela perde a capacidade de se entusiasmar. Ou seja, a palavra entusiasmo, enteos, em Deus, você celebrar em Deus todas as coisas. E Salomão está vivendo esse momento triste. Volto a dizer, está percebendo que se você não olhar pela hermenêutica correta, pela interpretação correta, você acaba sendo a pessoa mais depressiva do mundo e falando, eu estou seguindo a palavra, sem a hermenêutica correta, sem a interpretação correta. Olha o que ele diz, verso 11: ninguém se lembra dos que vieram antigamente, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vivem depois deles. De um certo modo, ele está achando que todo esforço em compor, em escrever, foi tudo perca. Ele está sendo tão, ele está traindo tanto o que ele fez, porque hoje nós estamos estudando o que ele escreveu. Ele está dizendo, ninguém vai lembrar de mim depois que eu passar. E olha aqui, nós estamos estudando os provérbios, estamos estudando Eclesiastes, ou seja, nós vemos nessa alma cansada, amarga, ácida, uma incapacidade de celebrar as coisas. E eu abro aqui um parênteses: será que você está vivendo esse tempo na sua vida? Será que você está vivendo um tempo incapaz de celebrar as minúcias, os detalhes? Será que os seus olhos estão abertos para as belezas? Será que o seu vislumbre, ele está se conectando com a beleza de Deus que está se revelando a cada dia? Será que para você o pôr do sol é lindo, o nascer do sol? Será que o sol durante o dia, será que você entende a grandeza de a gente ter a vida? Será que você pode olhar para a natureza e celebrar o Criador? O salmista olha para a natureza e diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento as obras da sua mão. Um dia faz manifestação, um dia fala, um dia clama para o outro dia, uma noite clama para outra noite. Tudo isso celebra o Deus da criação. É esse o vislumbre contínuo. Não fique ácido, não perca a capacidade de se vislumbrar e não perca a capacidade de se surpreender com o bem de Deus. Essa é a interpretação da primeira parte do livro de Eclesiastes. Vamos para frente. Olha só, a partir do verso 12, se você está caminhando comigo, ele começa a falar da sabedoria, mas a sabedoria de uma forma diferente, né? Ele começa a falar da estupidez, da insensatez que é buscar a sabedoria pela sabedoria, porque ele está ácido, né? E olha o que ele diz: eu, mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que foi feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os ombros. Tenho visto que tudo que é feito debaixo do céu, da terra, é inútil, é correr atrás do vento. Ou seja, o homem está correndo atrás do vento, o homem não. O homem está construindo coisas belas e ele está deixando para gerações, ele está melhorando as gerações. Imagine se um homem que inventou a penicilina, ele dissesse, a vida vai ficar cada vez pior, a humanidade foi melhorada. Imagine quem criou a internet, quem criou, e essas pessoas que talvez aí que vieram no tempo inventando e melhorando a humanidade,
que ele está dizendo aqui, tudo isso é correr atrás do vento. Não, nós estamos melhorando esse mundo de Deus, nós estamos somando para esse mundo de Deus. Mas se você tiver uma vida ácida, pessimista, é assim que você vai pensar. Você vai achar, eu estou correndo atrás do vento, permanecer nesse casamento não vale a pena, esses meninos eles são mal criados, eles não me ajudam. Quem sabe você esteja vivendo um momento desse, um momento de acidez de Salomão, um momento de um pessimismo vicioso, sabe, as suas dores te roubaram a perspectiva. Vamos continuar. Olha o que ele diz, eu fiquei pensando, olha o que ele diz aqui no verso 16, ele começa a dizer, eu fiquei pensando e me tornei famoso, ou seja, ele se autodesignou famoso, ele começa a pecar muito contra a sabedoria de Provérbios. Eu ultrapassei em sabedoria a todos que governaram Jerusalém antes de mim. Olha só, a acidez gera arrogância e prepotência. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Olha o que ele está dizendo. Esse homem, ele começa a dizer do perigo da experiência teórica do conhecimento da vida. Ele diz, eu me propus a entender todas as coisas. E essa sabedoria teórica é muito perigosa. Em Romanos 2, no verso 2, a Bíblia diz assim, não devemos pensar de nós além do que convém. Salomão começa a pensar de si mesmo além do que convém. Toda vez que você começa a pensar além do que convém, você fica ácido. Achar que é mais sábio do que os outros. Ele mesmo peca aqui contra toda a sabedoria de Provérbios. E lá em sabedoria de Provérbios ele diz, olha, não sejam os seus lábios que te louvam. Aqui os lábios dele começam a louvá-lo. Lá em Tiago 3, verso 1, o que diz? Não queira muitos de vós ser mestres, porque o conhecimento não aplicado traz juízo. E ele fala desse conhecimento vicioso que amargura a alma, e é o conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento sem prática, é o conhecimento que não é pragmático. Tudo que você conhece, que você não aplica na sua vida, se transforma em jugo existencial, em peso, em juízo, para te roubar a alegria de viver. Gente, tem gente que busca o conhecimento simplesmente para conhecer. Isso é pesado demais. Você deve buscar o conhecimento para praticar. Tem gente que busca o conhecimento para criar uma apologia em algo que ele crê. Ou seja, ele acredita em algo, porque esse algo que ele acredita é fruto de um hedonismo. O que é o hedonismo? Ele quer satisfazer um prazer próprio, ou ele quer se livrar de algum peso que ele tem que fazer. Aí ele cria teorias e depois ele vai na Bíblia e busca conhecimento para justificar aquela teoria. O apóstolo Paulo falou sobre isso que está acontecendo nesse momento em 2 Timóteo 4,3. Ele diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E ele diz, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, porque o para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que virão tempos, e o tempo chegou, é que a pessoa vai decidir algo. Por exemplo, ela decide, sexo antes do casamento não é pecado, não tem nada a ver. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ir na Bíblia, tentar provar aquilo, porque isso vai satisfazer as latências da alma dele. Ele vai dizer, Deus, sabe, o dízimo é só do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existe pesos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar na Bíblia, não para estudar a verdade, mas para tentar provar para si mesmo, para tirar de si um peso. Por quê? Porque a sua hermenêutica é egocentrista. Ele faz uma interpretação bíblica ao redor daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja.
E isso é um conhecimento condenável, e é o conhecimento que o apóstolo Paulo está dizendo, Salomão está dizendo que traz canseira, que traz insensatez, que você vai olhar e não deve se fazer nada, eu não preciso me comprometer com nada, tudo é igual, as igrejas são iguais, liderança é igual, pastor é igual, irmão é igual, tudo é igual. E essas pessoas que têm esse comportamento são pessoas ácidas, são pessoas que tiveram más experiências na vida, mas incorporaram essas más experiências à matriz comportamental e agora são subproduto dessa escolha de apertar o espinho e não abrir mão dele. Tem gente que aperta o espinho, mas não larga o espinho e acha que a vida é simplesmente uma continuação da dor que você um dia sentiu. Isso é um conhecimento estúpido que Salomão está dizendo. É isso que ele está avaliando, essa ciência que incha, mas não edifica. Gente, você já viu que tem pessoas que gostam de conversar muito com a gente para tentar validar algo que elas querem? Eu vejo isso demais. Eu vejo às vezes pessoas que chegam no meu escritório, no meu gabinete para se aconselhar. Na verdade elas não querem se aconselhar, na verdade elas querem uma apologia para aquilo que eles querem fazer. Eles não vêm abertos, limpos, para serem escritos pela caneta de Deus. Não, eles querem que Deus passe o highlight em cima daquilo que eles já escreveram como verdade. E isso é inchaço, e isso é vaidade. É isso que Salomão aqui está transparecendo através da acidez dele. Gente, tem conhecimento que te faz crescer, tem conhecimento que te faz humilde, mas tem conhecimento que incha. De vez em quando eu conheço pessoas inchadas pelo conhecimento. O que é conhecimento que incha? É um conhecimento que gera orgulho. Sabe, essas pessoas que tornaram mais sábias do que todas. O que ele está dizendo aqui? Que Salomão está dizendo? Eu me tornei mais sábio que todos os reis antes de mim. Quem disse isso? É ele que está dizendo. Está vendo como ele está inchado? Sabe, por isso ele está debaixo de um juízo de infelicidade. Sabe, é interessante que ele mesmo se condena. Se lembra lá de Provérbios 3:7, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Ele está se condenando. Sabe, ele está dizendo: eu me esforcei para compreender a sabedoria. Ele disse aqui. Mas você se lembra em Provérbios 1:7, que ele diz que é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Se você quer viver uma vida sábia, viva uma vida certa. Você quer viver uma vida sábia, viva uma vida no temor do Senhor. Gente, no ano de 2013 eu morava nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos teve o maior acidente automobilístico da história dos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Que está fazendo 7 anos, eu vi hoje a marcação no Facebook, o Facebook me lembrou disso. Foi na Páscoa, há 7 anos atrás. Isso foi lá foi na Virgínia, entre a Virgínia e a Carolina do Norte, assim. É uma avenida que chama I-77. E nessa batida tava nevando e bateu 95 carros. Pode imaginar, 95 carros bateram. 3 pessoas morreram instantaneamente, 28 pessoas tiveram ferimentos gravíssimos. E eu vi a reportagem e que o Facebook me lembrou disso há 7 anos atrás. E a reportagem estava dizendo que as pessoas não conseguiam ver de 20 a 30 metros na frente do carro. É muito pouco. Só que as pessoas estavam correndo. Aí uma repórter foi perguntar por que a pessoa estava correndo. Ela disse assim: porque era Páscoa, estava todo mundo querendo chegar em casa. Isso aí é a sabedoria que quer usar tudo para o seu próprio destino. A gente não vê os perigos, a gente não vê as falhas, a gente não vê o que pode estar à sua frente, a batida que você pode ter. A gente só quer chegar no destino
que a gente antecipou, que a gente colocou na mente. A gente quer usar tudo para os nossos alvos e não permite que Deus mude os nossos alvos. A gente quer usar tudo para o nosso prazer e não permite que Deus mude o nosso coração. Então, a partir de Eclesiastes 2, aí, a gente acabou Eclesiastes 1, hoje eu vou falar Eclesiastes 1 e 2, tá? Salomão começa a falar sobre, primeiro ele diz aqui da sabedoria, que ele tentou ficar sábio, muito sábio, aí ele se acha sábio e agora ele ficou insensato. Então, a busca dessa sabedoria que não é prática, ela se tornou estupidez. E agora em Eclesiastes 2, Eclesiastes 2 fala da busca do ativismo se torna estupidez. O ativismo demasiado. E olha o que ele diz aqui. Você está comigo aí? Leia a Bíblia lá, gente. Eu estou lendo a Bíblia, eu espero que você esteja lendo a Bíblia comigo. Esse é o nosso momento, tá bom? Eu estou me dedicando a esse momento com você, porque eu espero que a gente cresça aqui juntos na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 2, olha o que ele diz. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Ele diz, olha, eu me dediquei a descobrir a alegria. Olha o que ele diz, descubra as coisas boas da vida, mas isso se revelou inútil. Olha o que ele diz, eu concluí que rir é loucura. Lá em Provérbios ele diz que o sorriso é remédio para a vida. E agora, tá vendo como uma alma amarga fica? Lá em Provérbios ele diz, sorriso é saúde para os ossos, é remédio para a vida. E agora ele está dizendo que sorrir é loucura. Ele diz aqui, eu concluí que rir é loucura e que a alegria não vale nada. Sabe por quê que ele concluiu isso? Porque depois que ele deixou o Senhor, e ele deixou o Senhor, você se lembra que ele se casou com um etíope, e ele começou a pegar, e a Bíblia diz que ele caiu com os deuses das suas concubinas e das suas mulheres, e depois que ele ficou esse estúpido, cheio de sabedoria, né? Ou eu não vou chamar de sabedoria, de inteligência, né? O que acontece com ele? Ele começa a dizer, eu persegui a alegria, mas ser alegre é estúpido. Eu persegui a satisfação, mas é estúpido. Por que ele diz? Porque ele foi atrás e correu atrás da autossatisfação. E a autossatisfação, ela é um buraco sem fundo. Se você tentar se autossatisfazer, é um buraco sem fundo. Por que tem tanta gente escrava da masturbação? Hoje as pessoas estão completamente escravas da masturbação. Porque o quê? Elas buscam a autossatisfação contínua. Elas não têm alegria em satisfazer os outros. Elas não têm alegria, por exemplo, de ajudar o próximo. A alegria que ela sempre é sempre de ajudar a si mesmo. E quando você ajuda a si mesmo continuamente, a sua alegria vai ser vã, como foi dele. A alegria dele, o contentamento vai ser passageiro. Sorrir para você vai ser uma dor. Ele está dizendo aqui, rir vai ser uma loucura. A alegria não vai valer nada. Gente, não tem a maior alegria do que fazer alguém sorrir. Não tem maior alegria do que abençoar alguém. Não tem a maior alegria do que ajudar alguém. Se você buscar autossatisfação, a sua alegria vai ser essa aqui, de Salomão no final da vida dele. Uma alegria triste, uma alegria. E sabe de onde que é a alegria? Tipo assim, gente, a gente deve entender que a alegria é um êxtase, é um sentimento importante. Mas ele diz aqui, eu concluí, verso 3, olha o que ele diz. Eu decidi me entregar ao vinho e à extravagância, ou seja, para me alegrar eu enchi o tubo. Olha o que ele diz. Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber se valia a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Aí ele ficava bêbado e depois ficava se avaliando lá, sabe aquela sabedoria de botequim? Dizendo assim, agora eu estou satisfeito, eu estou alegre. Agora eu sei conversar, agora o meu papo ficou mais atraente. É o que ele está dizendo aqui.
e ele diz que isso é vaidade. É claro que é vaidade, porque a alegria que precisa de subterfúgio, a alegria que precisa de entorpecente. Se você precisa de um entorpecente para conversar melhor, você é pobre. Se você precisa de uma bebida para começar a conversar mais alegre, você é incapaz, você é insensato. A sua insensatez é gritante. Se você precisa de uma bebida para tentar chegar em uma mulher ou em um homem, se você é tão pobre de espírito que não confia em si mesmo, entenda a sua insensatez, e entenda que a sua alegria, enquanto você está bêbado, é uma loucura. É o que ele está dizendo aqui. Essa tristeza, essa alegria é tristeza, essa alegria é loucura. É isso que Salomão está dizendo, porque ele provou isso, porque ele passou esse tempo amargo da vida dele. Olha o que ele diz. Não só ele quis ser alegre, ele quis beber, sair da noite, ir nos shows, ele quis fazer de tudo, ficar mamado no show. Salomão quis isso. Salomão quis ir para as festas, ele quis ir para o forró, ele fez de tudo, e ele diz: depois é tudo tristeza. Claro que é um buraco sem fundo. Aí ele diz: então eu vi que isso não valia, eu fui para outra coisa. Outra coisa que ele foi fazer, gente, está lá no verso 4, ele diz: eu lancei-me em grandes projetos, eu construí casas, eu plantei vinhas, eu fiz jardim, pomares, e neles plantei todo tipo de árvores infrutíferas, eu construí casas, construí reservatórios para irrigar bosques. Olha o que ele diz. Depois eu fui numa atividade, eu decidi fazer cursos, eu decidi construir, eu decidi edificar, Então ele se entrega a um ativismo. Por quê? Porque ele está ácido, ele está perdido, ele deixou Deus, e quem deixa Deus tem que cobrir com alguma coisa. E ele primeiro tentou alegria através da bebida, através de tudo. Depois ele começou a ser ativo. Por que ele tentou ser ativo? Para acabar com a dor na alma. Salomão tentou acabar fazendo de tudo, fazendo projeto, construindo rua, construindo casa, escrevendo nome. Eu vejo isso direto. É interessante que esses milionários aqui da cidade querem construir prédios, colocar o nome do pai, o seu nome, para olhar, olha, é o meu nome, mas vivem numa tristeza, tentando achar numa bebida algum tipo de satisfação interior, entorpecendo a alma de todo jeito para tentar de alguma maneira buscar algum alívio. Salomão fez isso, não deu certo, viu, gente? Não deu certo. Por isso é a sabedoria da insensatez de Salomão, tá bom? Olha o que ele diz. Depois ele diz: não só isso, aí não deu certo não deu certo esse ativismo. Olha o que ele faz aqui, ele se entrega a outra coisa. Ele diz: comprei escravos e escravas, eu tive escravos que nasceram na minha casa. Olha o que ele está dizendo. Diz: então eu comecei a manipular pessoas, eu comecei a ter domínio sobre pessoas para ver se isso me deixava mais feliz. Eu comecei a manipular pessoas ao meu redor. Eu coloquei elas como escravo da minha vontade. Tem gente que acha que a alegria está aí. Tem gente que acha que a alegria é se cercar de pessoas para satisfazer. Você vai dizer: olha, gente, vamos para aquele lugar hoje. Aí todo mundo vai obedecendo você. E você acha que satisfação é isso. É beber, é construir, edificar, e é ter pessoas ao seu redor para cumprir a sua vontade. Mas ele diz: disso foi tudo vaidade. Olha o que ele continua dizendo. Ele continua dizendo, olha só, no verso 6: além disso, tive mais bois e ovelhas que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ele começa a comparar o que ele tem com os outros com o que os outros têm. Ou seja, ele quer tirar a satisfação dele de uma comparação estúpida. Veja como esse homem chegou tão baixo.
É por isso que ele diz: tudo é vaidade, nada presta, não existe nada novo, não existe nada interessante. Por quê? Porque se você for para esse ambiente existencial, nada vai fazer sentido mesmo. Olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz depois no verso 7: eu ajuntei para mim prata e ouro, e tesouros de reis e da província, eu servi de cantores e cantoras. Ou seja, ele diz: eu tive muito dinheiro e eu fui a muitos shows, eu fui no show de não sei quem, eu fui no show de não sei quem. E ele diz, olha o que ele diz, gente, parece que é presente hoje, parece que é a nossa vida, parece que é o mundo que a gente está vivendo aí. Ele está dizendo: eu tive muito dinheiro e eu tive cantores e cantoras, e nada trouxe felicidade para ele. Olha o que ele diz aqui, olha só: servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém. Gente, ele teve 1000 mulheres, 1000 mulheres, na verdade ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele se cercou de prazer, ele se cercou de toda a imoralidade, ele se entregou às volúpias da vida, ele fez tudo o que o ser humano pode fazer, e é por isso que a alma dele está descompensada. Ele está dizendo: tudo foi vaidade, é desgosto, nada, ele diz, tudo é perdição, tudo não traz alegria. Mas é isso que o homem consegue quando ele se entrega. Olha o que ele diz no verso 10, está comigo aí no verso 10? Eu não me neguei nada. Quem não se nega nada perde tudo. Olha o que ele diz: eu não me neguei nada que os olhos desejaram. E tem gente que acha que é assim: se você se der tudo, saiu esse último carro, você vai lá. Depois tem um carro mais novo, você vai lá. Saiu esse último telefone, você vai lá. Depois tem um telefone mais novo, você vai lá de novo. Se você acha que, se não negando o que seus olhos querem, você vai ter felicidade, aprenda com esse Salomão ácido e triste e depressivo no final da vida dele. Olha o que ele diz aqui, olha só: eu não recusei nada para mim mesmo, nada que pudesse dar prazer ao meu coração. Ele não recusou nada. Na verdade, eu me alegrei em todo o trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ele diz: eu me dei tudo, tudo que saía novo eu comprava, tudo que saía novo. Aí ele diz: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam conseguido, ou seja, tudo que veio à minha mão, e eu percebi que tudo foi inútil. Claro, Salomão, Salomão, você está ácido porque você deixou a fonte divina e você foi tomar das águas rotas, das águas salobras, você perdeu a fonte. E é isso que Eclesiastes fala. Olha só, vamos lá para Eclesiastes verso 17, 2:17, tá, gente? Olha, isso foi desprezível, pois o trabalho que se fez debaixo do céu pareceu-me muito pesado. Ele diz: eu cheguei a um ponto que eu estava cansado para tudo. Quem sabe é você hoje, essa canseira. Você não se entusiasma com nada, não tem alegria quando acorda, não tem a satisfação, não corre atrás. E é o que aconteceu com Salomão. Ele perdeu a alegria. Olha o que ele diz, verso 18: eu desprezei todas as coisas pelas quais tanto eu me esforçara debaixo do céu. Então, tudo não valia mais a pena. Olha o que ele diz aqui, pois terei de deixá-las para quem me suceder. Olha como a mediocridade de Salomão ficou tão grande, gente. A pessoa ácida fica assim, olha só. Ele diz assim: eu me decepcionei de ter construído todas as coisas que eu vou ter que deixar para a próxima geração. Meu Deus, olha o que ele diz aqui: quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? Eu vou deixar as coisas para os meus filhos. E se eles perderem tudo? Ele está dizendo isso. E olha o que ele diz: todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do céu. Isso também não faz sentido. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz, gente. Eu vejo na alma de pessoas isso.
Ah, eu trabalhei tanto, lutei tanto, e depois meus filhos vão se regozijar. Olha o que ele diz, isso não faz sentido. É claro que faz sentido. Os seus filhos, Salomão, são a sua continuação. Você continua nos seus filhos. A bênção de Deus é geracional. Mas ele está ácido, por quê? Porque ele foi provando todos os prazeres da vida, deixou Deus, deixou o Senhor, se envolveu com os deuses das suas mulheres. E isso aqui é subproduto de uma alma cansada, seca, ácida e amargurada, tá bom? Vamos lá, vamos para o verso 24, que eu vou estar terminando, para a gente estar respondendo perguntas, tá? Eu vou tentar responder perguntas. Se você já quiser formular perguntas, você formula, tá? Vamos lá, e escreve nas perguntas aí. Vamos lá. Ele diz assim: para o homem não existe nada melhor que comer, olha o que ele diz, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e viu que isso vem da mão de Deus. Então aí no final ele tem um vislumbre de sabedoria, e ele diz, e quem aproveitou melhor a comida e os prazeres do que eu? Olha o que ele diz. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. E ele termina o capítulo 2. Vamos lá? Perceberam, gente? O que eu quis passar para vocês hoje, nesse início, é que os Eclesiastes é subproduto de acidez, é subproduto de uma terra árida do coração, de um homem que pecou contra Deus e que tentou tirar prazer de todas as coisas, do ativismo, da bebida, da alegria desenfreada. Ele tentou dos shows que ele fez para si, dos cantores, tentou tirar a alegria das mulheres, dos haréns, ele tentou tirar a alegria de tudo, do conhecimento, da inteligência, e ele acabou dizendo, tudo é vaidade, não vale de nada. É claro, ele buscou no lugar errado, ele perdeu o caminho de Provérbios, e agora ele está tentando se achar. Gente, olha, Eclesiastes vai se achando, ok? Ele começa ácido, mas o livro, eu quero que você se lembre que o livro é escrito de uma vez só, ele não é dividido em capítulos originalmente, mas ele vai escrevendo, e ele vai se achando, ele vai se compreendendo, tá bom? Vamos ver se você escreveu aqui perguntas. Vamos lá, se você fizer perguntas eu vou responder aqui, tá, gente? Hoje no final, estamos 12 minutos. Em qual momento Salomão virou essa chave de sábio para insensato? Justamente quando a Bíblia diz que quando ele se contaminou com os deuses das suas mulheres. Como Salomão foi um homem que produziu muita paz na região, ele foi se casando com filhas dos reis pagãos ao redor. Ele tinha... ele foi casado com a filha de um babilônico, ele foi casado com a filha de um egípcio, ele foi casado com a filha de um etíope, ele foi casado com um filisteu, ele foi casado com edomita, de Edom, ele foi casado com... Então essas mulheres trouxeram seus deuses. Os fenícios, ele se casou com pelo menos 5 mulheres fenícias, e essas mulheres trouxeram seus deuses, e ele foi incapaz de impor o seu Deus. Como a gente se torna insensato? É quando a gente está numa polaridade do mundo, e a gente não consegue se permanecer firme, a gente não consegue permanecer reto, a gente não consegue permanecer inflexível na nossa fé. Salomão fez isso, e quando ele se enveredou com esses deuses, e esses deuses o que? Os deuses fenícios é o que? Baal é o deus da promiscuidade, né? Os cultos de Semíramis, que é outra deusa fenício, são cultos de promiscuidade, onde o homem faz sexo com várias mulheres, e onde as virgens são apresentadas mortas. Então esses cultos promíscuos, de muita bebedeira, né? Outro deus fenício é o deus Baco, que é o deus da bebida, e toda essa promiscuidade começou a afetar o coração de Salomão, que era tão sábio, e ele se tornou insensato, tá bom? Vamos para frente. Vamos lá. Perguntas.
ele constrói o templo em qual período? Isso é logo no início, ok? Logo no início da sua vida. Davi já tinha deixado tudo preparado. O rei Davi, tudo que foi construído, todo o material do templo, Davi já tinha deixado tudo certinho, os planos do templo, tudo pronto. E Salomão, logo no início do seu reinado, ele vai e começa a construir o templo. Então assim, o início, aonde ele construiu Provérbios, foi um tempo de adoração. Entenda, no nosso tempo de adoração sai os provérbios, sai a sabedoria, tá bom? Vamos para frente. Vamos para frente aqui. Opa, estou querendo desligar aqui, não estou conseguindo. Vamos lá, próxima pergunta. Pastor, como um homem com tanta graça e sabedoria teve uma visão obscura pelo pecado? Para você ver, a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Forte é o que foge. Eu acho que Salomão deve ter pecado, o pecado dele deve ter sido o orgulho. Ele deve ter se achado tão sábio e ele deve ter pensado assim: nenhuma desses deuses, desses cultos vão me influenciar. Entenda, irmão, ninguém é tão forte assim, ninguém é tão sábio assim. Fuja das atmosferas malignas. Não pense que você é mais forte que uma atmosfera. Você pode estar ali por um tempo, mas você não pode habitar no meio de uma atmosfera impura, né? João Calvino disse algo poderoso que eu estou me lembrando aqui. Ele disse que no coração de cada homem existe centenas de ídolos esperando para que ele possa se dobrar. Então ele foi achando os ídolos do orgulho e da promiscuidade e se dobrou. Vamos lá? Vamos para outra pergunta. Vamos lá. Mateus, pastor, fiquei assustado quando li esses 2 capítulos, pois acabei não entendendo o porquê. Ixi, não está aparecendo. Acabei não entendendo o porquê ele estava falando essas coisas. Para você ver como a interpretação teve que ser feita. Aqui a Glória Raiz está perguntando: ele morreu na presença de Deus? Sim, morreu na presença de Deus. Como eu sei, Glória? Como eu sei? E a pergunta aqui da Dana: ele foi perdoado? Qual o peso do seu pecado sobre ele? Sabe por que nós sabemos que ele foi perdoado? Porque lá na galeria dos heróis da fé, nós vemos ele estabelecido como um herói da fé. Não foi como Saul, por exemplo. Saul morreu no seu pecado. Mas você vai ver, por isso que a gente só está começando o livro de Eclesiastes. Você vai ver o meio e o final de Eclesiastes, ele retornando para essa sabedoria, e como ele vai encontrando o caminho da sabedoria, e como ele vai se reencontrando com o Senhor Deus, né? Salomão, ele foi insensato para se desviar de Deus, mas no final da sua vida ele voltou à sabedoria e voltou-se para Deus. Ele foi perdoado, tá bom? Vamos aqui para outra pergunta. Ele está dizendo aqui, a Alda Abreu, boa pergunta, Alda. Ele diz: o que ele quer dizer mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria? O que ele fez? Ele se propôs a beber, né? Esse capítulo 2, no verso 1 ali, ele diz que ele se propõe a beber, e ele bebe, mas ele está dizendo: eu estava bebendo, mas eu estava me observando para saber quais seriam meus comportamentos. E essa forma poética de dizer: mantendo a minha mente orientada pela sabedoria, tá bom? Vamos para frente. Ele morreu na presença de Deus. Eu respondi aqui. Em qual momento Salomão virou a chave? Eu já disse, eu disse, vamos ver aqui. Esse tempo fazia parte dos planos de Deus para a vida de Salomão? Não. Gente, Deus não... Olha só, Deus pode tirar sabedoria da sua vida, da sua sensatez ou da sua insensatez. Isso aí é a interpretação do livro de Eclesiastes. Olha só, Deus pode te abençoar, você seguindo os princípios, não tendo que passar pelas dores, mas Ele pode te abençoar no meio das dores. Deus pode tirar sabedoria. Você pode ter
a inteligência de aprender com seus erros, ou você pode ter a sabedoria de aprender com os erros do outro. O problema de Salomão é que ele fluiu sabedoria a partir do seu amor por Deus, mas ele também fluiu sabedoria a partir da sua dor de ter deixado ao Senhor. Mas são sabedorias. Então você diz assim: Deus estava no plano de Deus Salomão cair? Claro que não. O plano de Deus é permanecer no Senhor. Mas Deus não cria dor, mas Ele não decepciona, mas Ele não cria dor, mas Ele não despreza a dor, mas Ele sempre vai usar a dor para a sua glória. Ele sempre vai usar o problema para trazer crescimento. Então, tanto na sabedoria de Salomão como na insensatez, você vê, um livro poderoso nasceu para que a gente aprendesse. Vamos para frente. Se você quiser perguntar mais aqui, mais perguntas, vamos lá. A Wilco: como diferenciar um estado depressivo por uma disfunção mental ou por estar longe? Muito bem. Sabe, a Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz e cortante mais que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, e apta para discernir, na alma e espírito, na junta e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do homem. O que eu quero dizer isso? A parte espiritual e a parte emocional, eles estão tão conjugados que só a palavra de Deus consegue passar uma navalha no meio. Só a palavra de Deus. Está tudo entrelaçado. A parte espiritual, você começa a ser perturbado porque você não seguiu a instrução divina de sabedoria, e você começa a ter comportamentos infelizes, e você começa a ter uma disfunção com a sua falta de sabedoria, e você começa a ter uma disfunção emocional. Aí, quando você começa a conviver nessa disfunção, você começa a criar uma química cerebral propícia para a depressão. Então, aí aquilo que era apenas emocional e espiritual passa a ser fisiológico, e esse é o perigo, porque aquilo que era más escolhas passa a ser algo fisiológico que deve ser tratado. Aí agora você não tem só um problema espiritual, você não tem só um problema emocional, você também tem um problema físico, porque há um desequilíbrio na sua química cerebral. Ela não está mais produzindo serotonina, não está mais produzindo a química da alegria, e ela só produz a química da tristeza. Então esse é o perigo, que uma coisa vai entrelaçando na outra. É por isso que não dá para apenas tomar remédios antidepressivos e não orar, porque o espiritual está ligado ao emocional. Não dá para tomar apenas remédios depressivos e não ser aconselhado, e não abrir os lábios, e não ajustar o emocional, porque uma coisa está ligada à outra, e só a palavra de Deus é capaz de decifrar isso, tá bom? Eu vou para a última pergunta aqui. Foram várias. Alguém perguntou: então quer dizer que Salomão, a Romênia, arrependeu? Sim. Romênia dizendo: Deus é tremendo. Vamos lá. Diferenciar o estado depressivo. Eu respondi essa. Eu vou responder a última pergunta para a gente terminar. O Gonzaga Cruz: no mundo contemporâneo e imediatista de hoje, como influenciar pessoas e atraí-las? O que é influência? Influência o que é poder, graça do céu? É influenciar pessoas com a força do exemplo. A maior força influenciadora é o exemplo. A maior força influenciadora, já muita gente diz que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Quando a gente coaduna exemplo com um discurso claro, uma profundidade naquilo que eu falo, então eu sou contundente na influência. Por isso que se eu ligar o meu bom comportamento a uma palavra contundente, clara e objetiva e profunda na palavra, então eu começo a ser uma pessoa influente, tá bom? Hoje nós tivemos Eclesiastes 1 e 2, amanhã nós continuamos. Divulga para alguém, por favor, para a gente estar em mais pessoas aqui. Deus abençoe. Eu vou publicar isso lá no meu YouTube, ok? Fabrício Miguel, não é da igreja. Lá no meu YouTube, tá bom? Você se inscreve lá e aperta o sininho.